sua raiva. Deus me imunize do seu perigo. Deus me poupe do seu medo. Deus me acompanhe. Deus me defenda da sua macumba. Deus me salve da sua praga. Deus me ajude da sua raiva. Deus me livre do seu perigo. Deus me poupe do seu medo. Deus me ampare. Deus me levante. Deus me perdoe por querer. Deus me guarde de você. Deus me acompanhe. Deus me ampare. Deus me levante. Deus me perdoe por querer. E Deus me guarde de você. Deus me perdoe por querer. Deus me guarde de você. Que Deus me guarde de você. Deus me guarde de você. Nesse instante, vamos convidar duas pessoas da ala masculina para apresentar um pouco do que pensam sobre a intervenção a partir da mudança de comportamentos. Só vamos ouvir antes, assistir um vídeo que vai introduzir essa fala. Cadê meu celular? Vou ligar pro WhatsApp. Eu vou entregar teu identificador. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu sou um cachorro e apontando pra você. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Até hoje a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e os feminicídios tem sido uma luta só delas. Faz parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, a sociedade dos nossos três poderes, juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja marido. Homens contra o Feminicídio, Brasil contra o Feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Se a violência contra a mulher é praticada por homens, é entre homens que essa conversa precisa começar. Eu convido para vir aqui à frente Giordano Dalmédico, e também o Jean Schneider. Só vamos organizar um pouquinho o espaço aqui. Pode deixar uma musiquinha para a gente organizar. Trago aqui para vocês que é o seguinte: o que mais preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Ficar quieto, ficar neutro, é concordar com as injustiças, é concordar com os agressores, é concordar com pessoas que estão em cargos que deveriam nos representar e que colocam a mulher num patamar inferior, onde ter uma filha do sexo feminino é uma fraquejada, inadmissível, sinal de tempos sombrios.
E isso traz um efeito cascata que vai reverberando em vários pontos da nossa sociedade. Não podemos apenas não ser machistas. Nós temos que ser antimachistas. Nós temos que lutar pelo direito das mulheres. E aí eu convoco todos vocês a serem, a partir de hoje, o chato do rolê. Sejam o chato do rolê. Questionem atitudes que colocam mulheres abaixo dos homens. Não se mantenham neutros. Não esperem que um hematoma apareça. Lutem contra as injustiças, sejam elas no nível psicológico, quando o homem coloca a mulher em uma situação de isolamento, de controle, deixa ver teu celular, qual que é a senha da tua rede social, o que é esse comentário nessa tua postagem. Não permitam. Da mesma forma, não permitam o abuso patrimonial, onde a mulher não tem direito sobre as suas posses, não tem direito sobre o seu dinheiro. Não sejam testemunha de gaslighting, que é quando o homem desacredita a mulher para que ela perca a coragem de denunciar. Então sejam realmente esse chato do rolê. Questionem. Sejam a rede de apoio. Nós precisamos ser uma rede de apoio, fazer parte dessa rede de apoio. E de que forma que a gente pode fazer isso? Escutando as mulheres que passam por algum problema, sem julgamento. Dando apoio prático para situações de abuso. Seja por meio do amparo, dando abrigo, ajudando a cuidar dos filhos, acompanhando essas mulheres na delegacia. O mínimo que se possa fazer pode ser uma ajuda muito grande. A segurança das mulheres, pessoal, ela tem que ser uma métrica da nossa sociedade, do quão moral é a nossa sociedade, do quão civilizada é a nossa sociedade. A gente tem que se unir cada vez mais em torno dessa causa. Então, por gentileza, metam a colher de vocês, sim, sem medo. Existe uma rede de apoio muito grande de pessoas que muitas vezes não aparecem, mas eu aposto que quando for necessário, elas estarão ali. Tá bem? Obrigado. Boa noite a todos. Primeiro dizer que é uma honra poder conversar com vocês, é uma honra estar aqui na frente, dizer que eu só não disse não para Inês, porque até hoje eu nunca fugi em nenhum momento da minha vida para rigorosamente nada. Mas eu tinha certeza do tamanho da encrenca que eu estava me metendo em vir conversar com um público altamente qualificado, um público com tanto conhecimento, muito mais conhecimento do que eu, assim como se falou, né? Um público que tem muita formação técnica e muita formação de vida, então é um pouquinho estranho, eu ainda estou na metade da vida, né? Eu acho, né? E tem tanta gente com tanto conhecimento aí me escutando. Agradecer a oportunidade e dizer que eu descobri que aqui hoje, são duas pessoas que eu queria ter a voz. Tu é uma delas, tá? E tem um outro que está aí escondido, que eu não vou falar, porque eu já disse isso pessoalmente, que eu queria ter a voz dele, tá? Falei várias vezes. Pessoal, se eu tivesse escrito algo, primeiro que eu ia me embananar, porque eu não consigo fazer isso, tá? Não consigo pegar um roteiro. E segundo que a gente já tem feito muita coisa parecida, tá? Então eu acho que a minha fala é uma complementação de muita coisa que você falou. Quando a gente conversou o que eu ia falar, eu
fiquei com a parte de falar sobre essa questão da mulher como uma posse, né? Como algo que o homem detém. E veio numa semana que eu estou acompanhando assim de perto essa discussão do Banco Vermelho, e para mim é algo inverossímil, assim, é algo que não dá para acreditar para que lado tomou essa discussão, né? E eu me sentiria à vontade de falar porque é um assunto bacana, mas sobre a posse me parece que tem duas questões importantes, né? Uma delas é ainda o nosso resquício do patriarcalismo. É o homem que manda em tudo, ele manda desde da sua casa, suas posses, e aí ele manda na sua mulher também, tá? Então, a mulher é uma posse dele. E se vocês pararem para analisar, eu tenho certeza que vocês no dia a dia vão sentir isso e vão ver isso. Nós, no dia a dia, eu e a Luciana, a gente, no nosso trabalho, é rotina a gente escutar frases que remetem a isso. O marido vem conversar para determinar o que a mulher vai fazer ou o que ela não vai fazer. Isso determina o que nós estamos falando. Isso mostra que a mulher é posse, né? E além do patriarcalismo tem essa coisa materialista, né? Que é o fato de você comprar um terreno e tomar posse. E me parece que é isso. O casamento oficial ou não, ou a união estável, parece que ela dá a posse. Então, o homem passa a fazer rigorosamente tudo que ele quiser no terreno. Ele pode construir, ele pode desmatar, ele pode não fazer nada, e é assim também com a mulher, né? Então, se eu alongasse a minha fala por algumas coisas, assim, alguns detalhezinhos, vocês iam ver que tem coisas politicamente incorretas que eu falo, muitas, né? Uma delas é sobre a questão da figura do homem. Eu acho que a figura do homem é importantíssima, de verdade, importantíssima. E tem duas questões que me parecem que são do homem. É do homem essa função. É a função de defender os filhos e defender a esposa. Quando eu falo isso, parece uma coisa velha, né? Porque eu tenho que atualizar o meu discurso, né? Essa coisa do homem e da mulher, né? Mas se a gente para falar de posse, e na sociedade moderna a gente não precisa ter necessariamente um homem e uma mulher, não é isso. É a questão só do fato de ter comprado alguém ou de ter essa posse, né? Então, eu acredito assim, realmente que das duas coisas que eu falei, o que precisa é mudar a forma como a gente enxerga tudo isso. Como que a gente enxerga a figura do homem? A figura de proteção pode ser, mas não a figura de dono. E aí o que tu falou assim, se metam, falem sobre isso. Eu vou fazer uma coisa aqui muito perigosa, porque a gente estava convivendo dentro da escola do meu filho, e lá um menino agrediu uma menina. Ele agrediu ela. E as frases que ele pronunciou já foram de quem tinha posse da namorada. Ela é minha namorada, eu faço o que eu quero. Ela é minha namorada, eu faço o que eu quero. Enquanto a gente não meter a colher, enquanto essa gurizada que está aí, que é muito bacana ver, enquanto essa gurizada não mudar, a gente não vai ter a sociedade diferente. Enquanto a gente não lutar pelo Banco Vermelho, não lutar pela inclusão da mulher e não lutar por essa gurizada entender e fazer diferente, não vai mudar. Então, o apanhado histórico é muito bom. É muito bom. Aí a gente traz para hoje e a gente vê que dentro dessa gurizada, quem se opuser, quem falar algo contra, é taxado do chato mesmo. É o chato, é o purgante, é o quadrado, sei lá, como é que... É cringe, sei lá. É cringe falar de cringe. Então,
tudo que eu posso falar disso é que eu acho que a gente tem que acabar com essa visão de que a mulher é posse. Ninguém é posse de ninguém. Nos relacionamentos, nenhum tipo de relacionamento, ninguém é posse de ninguém. Né? O contrário também, né? O homem não pode ser posse também, não pode nada. Ninguém é posse de ninguém. Eu acho assim, um assunto extremamente complexo. Eu volto a falar para vocês, acho que a minha participação é muito mais bacana se a gente imaginar que é alguém leigo falando para alguém que sabe, né? Então, alguém totalmente leigo conversando com pessoas que sabem muito. Me sinto assim, um tantinho assim, envergonhado por duas pessoas que estão bem próximas ali, que foram minhas professoras e orientadoras, né? Inclusive uma delas é a professora do coração, da minha terceira série, né? Mas enfim, meu conhecimento de vida, de consultório, de dia a dia, complementa o que você falou. Enquanto a gente não criar essa rede de apoio que você falou, e falou muito bem, enquanto a gente não criar isso, enquanto a gurizada não entender isso, enquanto a gente não entender isso como família, a mulher continuará sendo uma posse, um bem do companheiro. Tá? Obrigada aos dois aqui que fizeram esse depoimento muito bom. E uma frase aqui: se não há liberdade, não é amor. Se há medo, não é amor. Isso, né? Gente, que fala, que momento, que começo de conversa, vamos chamar assim, né, Jéssica? Que começo gostoso de conversa. Por mais momentos como estes, que as instituições que estão aqui possam promover também esse tipo de fala. Eu não pedi autorização para o presidente, mas vou dizer que esse modelo de sarau ele também é possível ser levado nas instituições de vocês. Isso só para deixar claro, né, que também tem essa atividade que a gente pode fazer. Vocês perceberam que, como o Jean falou, não é fácil estar aqui na frente falando sobre isso. Olha, o nosso coração que estava palpitando para ouvir você, para ouvir o Jordano, porque vocês não se representam. E quando nós pensamos, né, Gina, vamos trazer os nossos maridos para falar, os nossos maridos já estão, né, conosco aí nessa jornada de bastante tempo, e eles já formam essa rede. Não vou dizer que não, eles já formam essa rede. E queremos mais homens formando essa rede e nos fortalecendo. É para isso, é sobre isso, né, Gina? E agora vamos chamar, então, o pessoal lá do Instituto, né? A Alessandra que está aí, nos prestigiando, vamos chamar o Arthur. O Arthur vai cantar uma música pra gente, que é Geninho, Zeppelin, Chico Buarque. E depois, Arthur, você já fica à vontade aí para, na sequência, declamar também o seu poema, você pode apresentar. Som. 1, 2, som. Então, boa noite. Como vocês escutaram, eu sou Arthur. Eu sou meio poeta, meio músico. Segundo a minha irmã, sou meio bonito. Bom, eu também sou bem leigo aqui na questão. Sou jovem demais para ter propriedade alguma. Mas essa música eu penso que seja interessante porque é uma mulher que fala de uma mulher que todo mundo já viu, todo mundo conhece, todo mundo já presenciou. E eu acho muito esperto a forma que ela feita. Foi composto por alguém que não é nada leigo. Então, peço licença para interpretar essa música. Então, com vocês, Geninho Zeppelin.
tudo que é meu. Desculpa. Tô nervoso, gente. Eu não sou profissional. A minha ex-professora aqui, a diretora da minha escola, então. É isso. Espero que eu não faça errado de novo. De tudo que é meu todo, no aqui do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, os céus dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Nasce assim desde menina, na garagem da cantina, os moleques internados. Desculpa, mesmo, desculpa. Nasce assim desde menina, na garagem da cantina, atrás um tanque. É rainha dos detentos, das loucas, dos lazaritos, dos moleques do internato. E também vai acudir os velhos sem saúde e as viúvas sem poder. Ela é um poço de bondade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer maldita Geni. Um dia surge brilhante, entre as nuvens flutuantes, enorme desafio. Vai no sonho dos edifícios, abre 2000 orifícios, com 2000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta pra viagem lenta. Mas do Zeppelin gigante desceu o seu comandante, dizendo: não deixe ideia. Quando vi nossa cidade, tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso gritar o drama, se aquela famosa dama nessa noite me serviu. Vai com ele, imagine, vai com ele, imagine. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá pra qualquer bendita Geni. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dorme no seu astro. Nessa noite vacilante, entregou-se a tal amante, como quem dá seu carrasco. E ele fez tanta sujeira, não usou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, seu Zé Pequim prateado. Um suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia,
e a cidade em cantoria não deixou ela dormir. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni, ela é feita pra apanhar, eu te cuspir, ela dá pra qualquer maldita Geni. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita pra apanhar, eu te cuspir, ela dá pra qualquer maldita Geni. Obrigado. Meio bonito. E agora nós convidamos, então, Sara Luísa Finger, que vai recitar o poema Com Licença Poética. Bom, boa noite. Meu nome é Sara e eu vou declamar um poema. Minha primeira vez aqui, eu estou nervosa, ainda mais depois da apresentação do Arthur. O sarrafo ficou um pouco mais alto, mas eu vou declamar. O poema tem o título Com Licença Poética de Adélia Prado. Quando desci, com um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou, vai carregar a bandeira. Cargo muito pesado para a mulher. Essa espécie que ainda envergonhada aceita os subterfúgios de que me cabem. Sem precisar mentir. Não tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. Ora sim, ora não. Creio em parto sem dor. Mas as que sinto escrevo. Cumpro assim. Inauguro linhagens. Fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já minha vontade de alegria. Sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo da vida e maldição para homem. Mulher é desdobrada, eu sou. Agora eu convido novamente o Arthur aqui para recitar o seu poema. Eu de novo. Esse aqui é curtinho e eu não tenho a voz tão bonita quanto a Sara, então. Mas se chama Grande Desejo, da Adélia Prado. Um poema que eu acho ótimo. Não sou matrona, mãe dos gravos, Cornélia. Sou a mulher do povo, mãe de filhos, Adélia. Faço comida e como. Aos domingos bato osso no prato para chamar o cachorro e atiro os restos. Quando dói, grito ai. Quando é bom, fico bruta, as sensibilidades sem governo. Mas tem meus planos. Raridades atrás do estômago humilde. E fortíssima voz para cântico de festa. Quando escrever meu livro, com o meu nome e o nome que vou pôr nele, vou com ele a uma igreja, a uma lápide, a um descampado, para chorar, chorar e chorar, requintada e esquisita, como uma bela. Eu convido agora a Silvia Fernanda Souza Dalla Costa para recitar o poema Eu Mulher. Boa noite. Nós trouxemos então o poema da Conceição Evaristo, uma autora contemporânea, negra, que fala da força da mulher. Eu, mulher. Uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças.
Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violeta, os tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes, agora, o que há de vir? Eu, fêmea matriz. Eu, força motriz. Eu, mulher. Abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Conceição Evaristo. E na mesma linha, uma seleção de Maya Angelou, né, uma ativista norte-americana que trabalhou com a questão da luta para ultrapassar as barreiras impostas pelo patriarcado. Mulher fenomenal. Lindas mulheres, indagam onde está o meu segredo. Não sou bela, nem meu corpo é de modelo. Mas quando começo a lhes contar, tomam por falso o que revelo. Eu digo, está no alcance dos braços, na largura dos quadris, no ritmo dos passos, na curva dos lábios. Eu sou mulher de um jeito fenomenal. Mulher fenomenal, assim sou eu. Quando um recinto adentro, tranquila e segura, e um homem encontro, eles podem se levantar ou perder a compostura e pairam ao meu redor como abelhas de candura. Eu digo, é o fogo nos meus olhos, os dentes brilhantes, o gingado da cintura, os passos vibrantes. Eu sou mulher de um jeito fenomenal. Mulher fenomenal, assim eu sou. Mesmo os homens se perguntam o que vem em mim, levam tão a sério, mas não sabem desvendar qual é o meu mistério. Quando lhes conto, ainda assim não enxergam. É o arco das costas, o sol no sorriso, o balanço dos seios, é a graça no estilo. Eu sou mulher de um jeito fenomenal. Mulher eu sou, assim eu sou. Agora você percebe por que não me curvo? Não grito, não me exalto, nem sou de falar alto. Quando você me vir passar, orgulhe-se o seu olhar. Eu digo, é a batida do meu salto, o balanço do meu cabelo, a palma da minha mão, a necessidade do meu desvelo, porque eu sou mulher, de um jeito fenomenal. Mulher fenomenal, assim eu sou. Para todas as mulheres que estão aqui nesta noite, Maya Angelou. Obrigada, professora Silvia. Obrigada, Instituto Federal, pela participação nesta noite. Obrigada a todos os estudantes do Olavo também que estão aqui presentes. Então, uma salva de palmas, né, para essa pesada que está aqui hoje. Também a importância da música, da poesia, da literatura na vida da gente. Como isso é importante termos momentos como estes. Momentos que são muito significativos. E agora nós vamos começar o último bloco desse evento. E nesse bloco vamos tratar das mulheres colocadas na invisibilidade, as que sustentam o mundo em silêncio. Sem elas, o mundo para. Há quem trabalhe sob aplausos e há quem sustente o mundo nos bastidores. Hoje nossa homenagem é para vocês, profissionais pouco visíveis, que fazem muito sem esperar reconhecimento, que chegam antes, saem depois, resolvem o que ninguém viu dar errado e garantem que tudo funcione como deve ser. Vocês estão nas escolas, vocês estão nos hospitais, vocês estão nos serviços públicos, vocês estão nas empresas, estão nas ruas, nos corredores silenciosos. Estão onde há responsabilidade, onde há cuidado, onde há compromisso. Muitas vezes sem os holofotes, mas sempre com dignidade. O trabalho de vocês não aparece nas manchetes, mas aparece na vida real, no atendimento que acolhe, no espaço que está limpo e organizado, na estrutura que funciona, no detalhe que evita um problema maior. Ser invisível aos olhos de muitos nunca significou ser pequeno. Pelo contrário, é preciso grandeza para poder servir com ética, com constância, com dedicação, mesmo quando ninguém está olhando.
Que nunca nos falte sensibilidade para reconhecer que nenhuma conquista é individual. Toda vitória coletiva carrega mãos anônimas que a tornaram possível. E a nossa gratidão, nosso respeito e nosso reconhecimento a cada profissional que faz a diferença longe dos holofotes, mas sempre no centro das transformações. E neste momento chamamos, então, a Tiziane e o Jean novamente para cantar uma música para nós que todos conhecemos, que se chama Maria, Maria. Maria, 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 eu tomo uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, eu sou, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar, que não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter força, é preciso ter graça, é preciso ter ganho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha magia de ter fé na vida. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha magia de ter fé na vida. Aê, 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 la 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 la. Aê, 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 la 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 la. Agora nós vamos convidar as nossas homenageadas da noite e vou falar um pouquinho de cada uma delas. Erutides da Silva Romani tem 82 anos e iniciou sua vida profissional como professora na localidade de Tamanduá. Manteve suas raízes na agricultura enquanto conciliava o magistério com uma jornada de 20 horas semanais. Sua trajetória no movimento de mulheres camponesas teve início por meio
do incentivo do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Ela participação que consolidou seu compromisso com o cultivo de plantas medicinais e a preservação de sementes crioulas sem o uso de agrotóxicos. Além disso, foi figura atuante na Pastoral de Saúde em Concórdia e com grupos de mulheres agricultoras. Pode vir à frente, Erutides. A segunda homenageada dessa noite é a Marilei Terezinha Rosa, que tem 55 anos. Trabalhou grande parte da vida como agricultora em granjas de suínos e gado de leite. Na cidade, trabalhou como diarista em diversas famílias. Após 25 anos de casamento marcado por diversas formas de violência, há 12 anos conseguiu se separar diante de ameaças do então companheiro. Dedicou-se nos trabalhos como diarista para garantir a sobrevivência e estudo dos filhos. Todos os filhos são graduados e atuam em suas áreas de formação. Uma filha é pedagoga, outra arquiteta e o filho que é engenheiro agrônomo. Convidamos para vir aqui à frente Marilei Terezinha Rosa. Antônia Jesus Varela, 62 anos, trabalhou na roça, foi auxiliar de marceneiro, lavadeira, varredora de rua, cuidadora de idosos e até catadora de papelão, sempre com o objetivo de sustentar e proteger sua família. Criou filhos, enfrentou perdas profundas, passou por momentos muito difíceis e ainda assumiu o cuidado de um neto com deficiência grave, mas nunca desistiu. Recomeçou mudando de cidade, trabalhando em várias casas e em 2021 conseguiu comprar o terreno onde vive hoje. Em 2022 recebeu a doação de uma casa, um gesto de solidariedade que trouxe esperança após tantos anos de luta. Uma mulher simples, mas gigante, em coragem, amor e dignidade. Convido Antônia Jesus Varela para vir aqui à frente. A outra homenageada dessa noite é Edmaria Piloni, 65 anos, agricultora natural de Concórdia. Trabalhou e sobrevive da agricultura até os dias atuais, juntamente com a sua família. Ela é líder comunitária no grupo de mulheres e de idosos da comunidade de Resende. É líder sindical desde 1980, fazendo parte da direção há 30 anos. Atualmente é responsável pela coordenação de políticas sociais. Foi sócia fundadora da Cressol Concórdia. Sempre atuou em defesa das mulheres agricultoras, em especial na luta pela aposentadoria aos 55 anos das mulheres e 60 para os homens. Coleciona mais de 50 certificados de participação em conferências e congressos do setor. Convidamos para vir aqui à frente Edmaria Piloni. São 4 mulheres que estão aqui representando muitas das mulheres que nem sempre estão nos holofotes por tudo que elas entregam todos os dias. E agora nós convidamos as nossas caboclas, a Margarete Gomes, de Sena, para entregar flores às homenageadas e a Giselda Frank para presentear com uma arte referente a essa arte, referente a Frida Kahlo, que foi uma artista, Frida Kahlo, uma artista que enfrentou as dores da vida com bravura e com coragem, que hoje é o símbolo produzido pela nossa cabocla também, Inês
que serve como símbolo aí para representar essa homenagem.